Olá pessoal! Nesse vídeo falaremos sobre as motivações que levam as pessoas a buscar pela adoção para se ter filhos. Como a adoção tem por objetivo, quase que exclusivo, de localizar famílias para crianças que precisam delas, é importante sempre saber os motivos que levaram alguém a querer entrar na fila de adoção. Mas, antes de falarmos sobre o assunto do dia, quero pedir a ajuda de vocês. Para o canal continuar a crescer, preciso que vocês assistam a todos os vídeos, até mais de uma vez. Também se inscrevam, curtam, compartilhem e comentem. Desde já agradeço a todos vocês pela ajuda. Bora para o assunto do vídeo. A Constituição Federal Brasileira, no seu artigo 227, prevê ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a toda criança e adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Daí temos que a família deve garantir às suas crianças e adolescentes um ambiente seguro, saudável e livre de qualquer tipo de violência, crueldade e opressão. Caso a família não consiga garantir isso aos seus filhos, o Estado, através do Poder Judiciário, deverá tentar ajudá-la a enfrentar suas dificuldades e garantir a eles uma vida digna e segura. Se necessário for, o Poder Judiciário poderá até colocar a criança ou adolescente em acolhimento institucional, se isso o afastar de qualquer abuso que venha sofrendo em sua família nuclear ou extensa. Há prazo para essa institucionalização. Mas, como o artigo 227 diz que o lugar da criança e do adolescente é em família, o acolhimento institucional não poderá ultrapassar o prazo máximo de 18 meses, como previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, pois estaria havendo violação à garantia da convivência familiar ali contida. Chegando então o fim desse prazo, se não houver reintegração familiar, a criança ou adolescente deverá ser colocada em família pela via da adoção. Quem adotará essa criança ou adolescente será alguém previamente habilitado que esteja ativo na fila de adoção do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Todos os que estão na fila de adoção passaram pelo procedimento de habilitação para adoção. Nesse processo judicial são avaliados muitos documentos, como olerites, para saber as condições econômicas dos pretendentes, certidões civis e criminais, para se saber se existiram, por exemplo, ação de alimentos, execução de alimentos, condenação em crime contra criança ou adolescente. Aquele que é executado por não pagar pensão alimentícia para filhos pré-existentes, certamente não demonstra ser capaz de exercer uma parentalidade responsável para com futuros filhos adotivos, não é? Quem foi condenado por crime contra a criança ou adolescente, também não estará demonstrando estar apto a criar com amor e segurança filhos pela via da adoção. Quem vive na linha da pobreza extrema também talvez não seja capaz de dar aos filhos adotivos a segurança familiar necessária à sua criação. Além disso, as equipes técnicas judiciárias avaliam se os pretendentes entendem o que é adoção. Adotar é ter filhos, com todos os ônus e bônus inerentes à paternidade e maternidade. Crianças que chegam pela via da adoção, mesmo quando pequeninas, com 2 ou 3 anos, já trazem consigo marcas do passado. Um passado que as levou a serem destituídas do poder familiar. Só motivos muito graves resultam em destituição, não é? Inevitavelmente os filhos adotivos trarão marcas das vivências passadas de violências e privações. Não chegarão como um caderno novo e sim como um já com muitas páginas já escritas e que sempre farão parte de quem eles são. As equipes técnicas avaliarão se os pretendentes a uma futura adoção estão cientes disso, de que o passado não será apagado e que as crianças trarão esse passado para as casas dos adotantes. Que não haverá gratidão imediata, ou mesmo nenhuma garantia de que um dia ela venha a existir. A equipe avaliará ainda se os pretendentes na realidade não estão tentando resolver seus próprios problemas adotando. Adotar não salvará o casamento que esteja por um fio. Na verdade, a chegada de filhos, paridos ou adotivos, sempre será um baque profundo para o casal. A adoção também não se presta a adotar filhos para cuidar dos pais na velhice.
Ter filhos é entender que eles dependerão de nós até se tornarem capazes de se autossustentar, terem uma vida autônoma e constituírem suas próprias famílias. Também não se adota para ter a quem deixar herança. Não se adota para satisfazer o companheiro ou companheira que deseja ter filhos. Há N motivos equivocados para se querer adotar. Aqui indiquei alguns dos mais comuns. Muitos dos que estão em processo de habilitação ainda romantizam em excesso a adoção, crendo que haverá sininhos que baterão os olhos em uma criança e sentirão que é o filho deles. De regra, não há sininhos. A criança chega falando diferente de nós, comendo diferente de nós, cheirando diferente de nós, se comportando de uma forma que nos incomoda. Sempre haverá um período de estranheza inicial. As equipes buscarão saber se a vontade de adoção é dos dois e não apenas de um dos pretendentes, quando casal. Por isso começam entrevistando casais em separado. Um casal que chega às entrevistas sem ter ainda refletido conjuntamente sobre o perfil que pretenderão adotar já é uma demonstração de pouca reflexão sobre a adoção. Quando a equipe pergunta sobre o que os pretendentes pensam sobre o futuro da criança que adotarão, quer saber se vocês não estão apenas focados no desejo de ter uma criança para chamar de filha, sem pensar que ela crescerá e que, como pais, vocês deverão garantir a ela um futuro autônomo, independente e feliz. Assim temos que os motivos para querer adotar devem estar sempre voltados para a criança e não para nosso desejo de sermos finalmente pais e mães. As equipes precisam identificar se já há maturidade afetiva para a criação de filhos, pois as crianças que chegam pela adoção já perderam muito na vida e não há espaço para novos erros. Por isso insisto que entendam que a adoção visa dar pais para filhos e não filhos para pais. Não será autorizado a adotar quem tenha praticado crime contra a criança ou adolescente, quem não dá conta de sustentar filhos que já possua até de outros relacionamentos, que não esteja conseguindo se autossustentar e viver uma vida autônoma e digna. Não será autorizado a adotar quem esteja pedindo para entrar na fila para satisfazer a vontade de seu companheiro ou companheira, estiver tentando salvar o casamento, substituir um filho perdido, precisar de alguém que lhe cuide na velhice ou a quem deixar herança. O pior dos motivos é a caridade. Jamais poderá adotar quem queira fazer o bem. A afirmação de que há muita criança precisando de um lar e por isso quero adotar é um sinal vermelho para problemas seríssimos se houver concessão de guarda. Quem faz esse tipo de afirmação não quer filhos, que sempre e sempre demandarão tempo, dinheiro e muita e quase infinita paciência. O caridoso quer demonstrar ao mundo que está adotando para tirar uma criança do abrigo. Não demonstra querer filhos de verdade. As equipes avaliam criteriosamente essas más intenções e, as identificando, solicitam ou a suspensão ou mesmo extinção da ação de habilitação. E não há como mentir para um psicólogo e um assistente social responsável pela avaliação dos pretendentes em processo de habilitação. Eles são profissionais e, não raro, com larga experiência nesse tipo de procedimento. Sabem identificar simulações e tentativas de ocultação das reais motivações para se pedir para adotar. Assim, pessoal, reflita muito, avalie com maturidade e responsabilidade suas reais motivações para querer filhos por adoção. Filhos adotivos trazem consigo sempre uma história triste de abandono e, não raro, violências de todo tipo. Não serão anjinhos e não serão educados. Darão trabalho no início da convivência e você terá que lhes garantir acompanhamento médico e psicológico. Então reflita muito, organize-se financeiramente. Só peça para ingressar na fila de adoção se realmente estiver decidido a ter filhos com passados tristes e que lhes trarão alguns desafios. Lembre-se, adoção só se for legal, segura e para sempre. Com ênfase no para sempre. Gostaram do vídeo? Então ajude o canal se inscrevendo, curtindo e compartilhando esse e os demais vídeos e shorts. Toda semana temos pelo menos 2 vídeos novos que ajudarão vocês a fazerem adoções legais, seguras e para sempre. Contamos com vocês. Até a próxima, pessoal!